Olá, pessoal. Vamos dar início à audiência pública do terceiro quadrimestre de 2020 da Prefeitura Municipal de Jaguarari, que tem o intuito de apresentar a avaliação e cumprimento das metas fiscais. A audiência pública seguirá com os seguintes tópicos, que a gente vai iniciar falando sobre a receita e despesa, receita corrente líquida, despesa com pessoal, duodécimo, despesa com saúde, despesa com Fundeb, despesa com educação, resultado primário, dívida consolidada e resultado nominal. Esta audiência pública está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no artigo 9º, parágrafo 4º, onde até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública. Iniciando falando sobre as despesas totais projetadas para o exercício 2020 foi no montante de 97 milhões e foi realizado até o final do exercício de 2020 despesas totais de R$ 106.493.010,75. Então, dessas despesas, fazendo tendo um olhar analítico. Então, temos aqui as despesas correntes projetadas para o exercício no montante de R$ 81.533.805,39 e realizada até o terceiro quadrimestre do ano de 2020, temos um montante aqui de R$ 91.064.053,18. As despesas de capital foi projetada para o exercício no montante de R$ 15.416.194,61 e foi realizada até o final do exercício um montante de despesa de capital de R$ 15.428.957,57. Foi projetado também para o exercício de 2020 reserva de contingência, num montante de 50 mil, e nada foi realizado dentro do exercício de reserva de contingência. Agora, falando sobre as receitas, na execução das receitas, foi projetado para o exercício de 2020, assim como na despesa, o mesmo valor, de 97 milhões, que foi realizado até o final de 2020, receitas no total de R$ 91.437.316,68. Falando de forma analítica, as receitas correntes foi projetada de 101.184.000 e foi realizada até o terceiro quadrimestre um montante de R$ 100.056.350,49. As receitas de capital projetada para o exercício de 2020 foi no montante de R$ 4.854.000 e foi realizada até o terceiro quadrimestre de 2020 um montante de R$ 92.190,48. Não temos receita de entrada orçamentária no município de Jaguarari e o total de dedução da receita corrente projetada foi no montante de R$ 9.038.000 e foi realizada o montante de menos R$ 8.711.224,29. Tratando agora da receita corrente líquida, é um importante indicador que o governo dispõe a cada exercício para fazer frente às suas despesas. Ela é formada pelo somatório das receitas orçamentárias correntes e subtraídas pelas receitas redutoras para o Fundeb. Então, a receita corrente líquida, ela representou um montante em 2020, representou um montante de R$ 89.194.133,60. A despesa com pessoal está lá prevista no artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde o município não pode exceder 60% da receita corrente líquida. Então, temos aqui 54%, que é o máximo em que o Poder Executivo pode chegar, e temos também o 6%, que é o máximo que o Poder Legislativo pode chegar. Então, a despesa com pessoal no município de Jaguarari, no exercício 2020,
foi o seguinte: a receita corrente líquida, ela se comportou no montante de R$ 89.194.133,60, e a despesa com pessoal no exercício de 2020 foi no montante de R$ 49.952.370,96, que corresponde a 56% da NCL. Então, isso quer dizer que ficou acima do permitido pela lei de responsabilidade. Todavia, é importante salientar o momento em que vivemos de pandemia, onde o município teve que contratar profissionais gabaritados para a saúde, né, para poder atravessar essa turbulência que foi o exercício de 2020, e então não está tão longe da realidade essa questão do índice de 56%. Tratando agora do duodécimo, o duodécimo está lá no artigo 29A da Constituição Federal, onde o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluindo subsídios vereadores e excluindo os gastos com inativo, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais. No inciso 1, 7% para os municípios com população de até 100 mil habitantes. Então, o repasse de duodécimo, ele é baseado na arrecadação de 2019. Então, o que foi arrecadado em 2019 foi o montante de R$ 45.546.422,66, e o repasse anual estipulado para 2020, inclusive a cota estabelecida pelo Tribunal de Contas, foi de R$ 3.188.179,59. O total transferido para a Casa Legislativa foi no montante de R$ 3.188.179,59, que corresponde a 100% daquilo que foi previsto, né, a cota estabelecida pelo Tribunal de Contas para o repasse do duodécimo. Então, a despesa com saúde, os municípios deverão aplicar no mínimo 15% da receita própria em gastos na saúde. Quem norteia esse percentual é a Lei Complementar 141, lá no artigo 7º, onde os municípios e o Distrito Federal aplicaram anualmente em ações e serviços públicos de saúde no mínimo 15% da arrecadação própria. Nesse slide, nós temos aqui a planilha de cálculo do índice da saúde. Podemos observar aqui que a arrecadação no terceiro quadrimestre foi de R$ 53.968.010,08, e a aplicação mínima, no caso 15% dessa arrecadação, ela representa um montante de R$ 8.095.201,51. Todavia, o município aplicou R$ 14.296.758,58, que corresponde a 26,49%, portanto, com superávit bem elevado, né? Até mesmo por conta do momento em que vivemos em 2020 e estamos vivendo em 2021. Despesa com Fundeb. O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Ele foi criado para juntar os recursos das esferas governamentais e proporcionar um crescimento e uma nova distribuição dos investimentos na educação. A lei que norteia o Fundeb é a Lei 11.494, de 2007, onde lá no artigo 22 está descrito que pelo menos 60% dos recursos anuais totais dos fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do Magistério da Educação básica em efetivo exercício na rede pública. Então, o índice do Fundeb, ele é baseado naquilo, 60% de toda a arrecadação da receita do Fundeb. Então, o que foi arrecadado até o terceiro quadrimestre de Fundeb, no exercício 2020, foi no montante de R$ 18.446.738,12. Logo, 60% disso, que é a aplicação mínima, é um montante de R$ 11.068.042,87. Porém, o município aplicou, no exercício 2020, um montante de R$ 3.209.550,83, que corresponde a 71,61% de toda a receita arrecadada do Fundeb no exercício 2020. Despesas com a educação. O MDE é a manutenção e desenvolvimento do ensino. Os municípios
todos os municípios eles possuem esse grande desafio, todos os anos, pois precisa gastar com responsabilidade no mínimo 25% das receitas resultantes de impostos e outras receitas constitucionais e legais. A Constituição Federal prevê lá no artigo 212 que a União aplicará anualmente nunca menos que 18% e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%, no mínimo da arrecadação resultante de impostos compreendida a provenientes de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, agora estamos com a planilha do Índice da Educação, onde foi arrecadado no terceiro quadrimestre de recursos próprios o montante de R$ 53.969.736,38 e 25% dessa arrecadação até o terceiro quadrimestre foi no montante de R$ 13.492.484,10. A gente deduz desse montante o valor que foi deduzido dessas receitas para a formação do Fundeb, que foi no montante de menos R$ 8.711.224,29. E somamos as transferências do Fundeb mais rendimento, que é no montante de R$ 18.446.738,12. Então, a aplicação mínima na educação, no 25%, né, no MDE, seria no montante de R$ 23.227.947,93. Todavia, o município aplicou um montante de R$ 23.359.486,29, que corresponde a 25,14%, portanto, acima do índice constitucional. Agora vamos falar sobre o resultado primário. O resultado primário é definido pela diferença entre as receitas e despesas do governo, excluindo-se as contas de receita e despesas com juros. No caso, se a gente tiver um resultado positivo, temos um superávit, se tiver um resultado negativo, temos um déficit. Então, podemos observar que o resultado primário do município de Jaguarari foi deficitário, num montante negativo de R$ 17.470.600,90, certo? Que é a aritmética entre o total das receitas fiscais de R$ 88.052.242,93, menos as despesas fiscais, diz que dentro do exercício, que foi no montante de R$ 105.522.843,83. Esse resultado negativo se deu em decorrência do saldo inicial de 2020, ou seja, o saldo de bancos, que finalizou o exercício de 2019. 2019 foi um exercício onde o município recebeu receita imprecatória, então justifica a questão do resultado primário estar deficitário. Vamos falar da dívida. A dívida consolidada no artigo 29 lá da Lei de Responsabilidade Fiscal diz que é o montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a 12 meses. Então, primeiramente, vamos fazer o cálculo da dívida consolidada líquida. Então, nós pegamos a dívida consolidada bruta, que é em 31/12/2019, que correspondia ao montante de R$ 21.160.496,74, e em 31/12/2020, essa mesma dívida reduziu para R$ 19.173.882,32. A dívida consolidada líquida, a gente abate o saldo de bancos e soma com o resto a pagar que ficou inscrito no exercício. Então, em 2019, como dito anteriormente no slide anterior, que a gente tratou do resultado primário, eu trouxe lá que os bancos finalizou 2019 com um saldo que cobria o déficit do resultado primário. Então, está aí o resultado de bancos. Saldo de bancos de 31/12/2019, que é mais de 22 milhões, menos os réis a pagar, que girou em torno de quase 2 milhões, né? 1.900.000, e calculamos aqui a receita corrente líquida consolidada, a despesa consolidada, a dívida consolidada líquida
que ficou em 2019 no montante de R$ 593.656,34. Fazendo de igual forma o cálculo, em 31/12/2020, a dívida consolidada líquida se comportou no montante de R$ 3.412.242,71. O resultado nominal é a variação da dívida consolidada líquida. Então, por esse motivo, a gente calculou primeiro a dívida consolidada líquida e agora vamos para o resultado nominal, que precisaríamos desse cálculo inicial. Então, esse é o resultado que indica enquanto a dívida aumentou ou reduziu de um exercício ou de um período determinado de tempo. Então, a dívida consolidada líquida em 31/12 foi 593 mil e em 31/12/2020 foi de 13.400.000. Então, aqui a gente pode observar que o resultado nominal também foi negativo em 12 milhões, isso também muito em virtude do que foi o exercício de 2019 em relação a 2020. Então, o saldo financeiro que se tinha no final de 2019, que foi executado em 2020, então, isso gera essa disparidade no resultado nominal negativo de R$ 12.808.586,37. Todavia, é importante salientar que o limite definido pelo Senado Federal é de 120% da receita corrente líquida. Então, a receita corrente líquida, ela vem se comportando, esse percentual, né, da dívida consolidada líquida em relação à receita corrente líquida, ela vem se comportando dentro do limite do Senado Federal, bem abaixo do limite do Senado Federal, que é de 120%, onde no dia 31/12/2019 essa dívida estava em 0,65% e em 31/12/2020 essa dívida estava em 15,04%. Toda a apresentação está disponível no site site oficial do município, né, no www.jaguarari.ba.gov.br, também na consulta pública do ETCM, e na Prefeitura de Jaguarari tem as informações físicas, né, os documentos físicos dos dados que foi apresentado aqui na audiência. E é isso aí, meu nome é Adão, eu disponibilizo o meu telefone e meu e-mail para sanar qualquer dúvida que tenha ficado durante a apresentação e agradeço a todos a atenção.